Muito bem, estamos aqui na Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana. Temos o secretário Fabrício Raimundo e o capitão Marlon, que é da 2ª Companhia de Polícia de Olímpia. Um assunto polêmico, vigente, que é dos ciclomotores, patinetes elétricos, o que não é bicicleta elétrica, enfim. Primeiramente, eu vou entrevistar o capitão Marlon sobre a questão da legislação, capitão. A gente vê na cidade também, aqui em Olímpia, o aumento desse número de patinetes, né, motores que você acopla na bicicleta. O que é fato, o que não é, o que pode e o que não pode nessa área. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sou o capitão Marlon. É interessante, quando a gente fala de trânsito, especificamente nessa área, nós temos que entender basicamente três divisões ali, né, que a resolução 947/2022 faz. É sobre o que é um ciclomotor, o que é um autopropelido, né, que é um equipamento de mobilidade elétrica autopropelido, e o que é uma bicicleta elétrica. Então, para a gente começar o entendimento, a gente vai por eliminação aqui. A parte do equipamentos de mobilidade individual, autopropelido, são equipamentos, por exemplo, uma cadeira de roda elétrica, aqueles veículos elétricos de 2 rodas que você fica em pé nele, posiciona para frente, ele anda, freia, então você consegue ter essa mobilidade ali. E ele tem uma regulamentação nessa resolução que define que é importante ele estar dentro desses parâmetros, tá? Eu não vou ficar falando aqui essa parte que ela tem até moroso ali. Vamos para a parte já da bicicleta elétrica, que é onde tem mais dúvidas que eu vejo. A bicicleta elétrica, ela é somente aquela bicicleta que ela tem um motor elétrico ali acoplado, ou ela vem de fábrica. Tudo isso, equipamentos que eu falar, ou ele vem de fábrica, ou ele é acoplado posteriormente. É um motor elétrico que ele favorece ali, com você pedalar, ele vai pegar e seguir a bicicleta andando por algum período. Depois você tem que pedalar novamente para ele carregar e continuar ali. E tem também a regulamentação de parâmetros, né? De 350 watts, isso é importante falar, na parte da bicicleta elétrica. Por quê? Até 350 watts, tá? E o que pontua quando deixa de ser uma bicicleta elétrica? É importante saber que não pode, nenhum equipamento desses, ele dispor de um acelerador ou de qualquer dispositivo que você use à mão, que você acione manualmente, seja um botão, uma alavanca, e que ele aumente a potência do motor, aumente a potência do equipamento, né? Que ele vai acelerar, vamos dizer assim. Então, tudo que tem acelerador, ele já deixa de fazer parte ali de ser classificado como uma bicicleta elétrica e deixa de participar ali também no equipamento de mobilidade individual autopropelido, tá? Então, esse é o ponto principal que a gente tem que pensar. A partir daí, a bicicleta elétrica, meio que eu expliquei, né, mas ela tem também a regulamentação aqui, que ela só é aquela que ela tem um funcionamento do motor quando o condutor pedala, tá? Então, a bicicleta elétrica é só essa. As outras, que tem alguma aceleração na mão, que é o que eu falei agora anteriormente, ela já deixa desclassificar aqui e enquadra no ciclomotor. Qual que é a situação do ciclomotor nisso tudo? Quando você fala de ciclomotor, ele tem uma regulamentação específica com as limitações na mesma resolução, que é a 947/2022. O ciclomotor, ele precisa de emplacamento. Então, ele precisa de emplacamento. O condutor, ele tem que ser habilitado. Em princípio, ele poderia ter uma ACC, mas uma ACC ela é a mesma que uma categoria alfa da categoria A da habilitação. Não tem muita diferença na hora de você conseguir uma ou outra. Praticamente não vale a pena conseguir pleitear uma ACC hoje, porque o custeio é o mesmo. Então você tendo um ciclomotor, então, olha lá, placa, licenciamento,
todos os itens de segurança do veículo, farol, lanterna traseira, seta, capacete, retrovisor dos dois lados, inclusive, tem. É um veículo. É um veículo. Tudo que trata essa resolução, ela vai colocar nessa situação. Hoje em dia, a gente verifica ali algumas motonetas elétricas que elas são até às vezes vendidas com patinetes. Mas ela parece uma motoneta mesmo. Ela tem bastante adesão do público e ela é um ciclomotor. Só que é o seguinte, normalmente, eu não sei se alguma empresa já regularizou isso, normalmente quando você adquirir um veículo desse, você não consegue emplacar. E aí onde que está o problema? Sendo você fiscalizado, uma fiscalização de trânsito, e ele não tendo placa, cabe o recolhimento do veículo ao pátio. E automaticamente você, para retirar o veículo, você teria que providenciar o emplacamento. Aí nós vamos chegar lá. Aí você fala, legal, como que eu vou conseguir providenciar esse emplacamento? Você vai chegar no Detran, o veículo que você adquiriu, na maioria das vezes, ele não tem um cadastro na BIM. Ele não tem um cadastro para que o Detran consiga emitir uma placa para você. E você não vai conseguir retirar o veículo da forma administrativa que seria normal para qualquer outro veículo, uma moto, um carro. Bom, aí você fala, como que eu posso proceder? Na norma atual, quem tem que fazer esse registro, obrigado, é o fabricante ou importador do veículo, do ciclomotor no caso. A origem no caso. Ele é obrigado a fazer esse registro na BIM e depois ele tem que proceder ali, depois para ele fazer a venda ele tem que orientar e você tem que emplacar para poder andar na via pública. Então, tudo que eu estou falando, a gente tem que colocar a situação de via pública, não propriedade particular, que depois a gente comenta um pouquinho aí. A parte da via pública é onde tem a fiscalização de trânsito nas regulamentações do Código de Trânsito. Então, passando por aí. O que eu faço? Bom, quem vai perguntar, eu quero comprar um motociclo desse. Qual que é o objetivo que você quer comprar? Se for para andar na via pública, você vai ter que entender que você tem que seguir toda essa normatização. Então, em princípio, você não vai conseguir, salvo alguma empresa já tenha regularizado esse cadastro do veículo. Se caso não regularizou, você vai ter o problema que eu comentei agora. Se eu já comprei o veículo, o que eu posso fazer? Só não andar em via pública. É complicado. Porque se você não andar em via pública, não cabe fiscalização. É um brinquedo até que se cadastre ele como veículo. Eu até não gosto de usar o termo brinquedo, porque ele é um ciclomotor, ele é um veículo. Só que ele é um veículo que você não consegue regularizar ele hoje. A legislação prevê a regularização da forma que eu te disse, que é o cadastro pelo fabricante ou pelo importador. Então a gente tem um imbróglio aqui. O que eu entendo? Que se alguém comprou esse veículo e o vendedor na loja lá indicou que ele poderia andar em via pública normalmente, e às vezes até sem habilitação, sem nada, isso aí ele passou uma notícia falsa para você, ele passou uma informação falsa em desacordo com a legislação. Então, caberia ali você buscar seus direitos em relação a essa negociação que você teve na justiça, né? Até vamos voltar um pouco, né? Vamos falar, eu tive o meu veículo, essa motoneta elétrica aí apreendida. Se você estiver passando por isso, administrativamente, pelo Detran, você não vai conseguir. Se for apreendido, ele vai ficar no pátio. Você vai ter que procurar um advogado e buscar ali na justiça o seu direito de posse, né? Você vai ter que reivindicar isso, porque você é proprietário, seu direito de propriedade, na verdade, do veículo. Aí você possivelmente vai conseguir, né? Vai argumentar lá judicialmente e deva conseguir retirar ele judicialmente. E qual que é um detalhe?
não quer dizer que você retirou, você foi lá e buscou seu direito de propriedade, foi atendido, que você pode usar esse veículo novamente na via pública. Porque se você novamente estiver andando na via pública com ele e for fiscalizado, ele vai ser apreendido de novo. Aí vai acontecer uma situação, vai falar, mas aí eu entro na justiça de novo. Às vezes, o entendimento no segundo momento possa ser que você abusou ali do seu direito de propriedade, não respeitou a legislação de trânsito vigente e correu o risco de perder o seu equipamento aí elétrico. Agora, onde que eu poderia andar com ele normalmente? Em qualquer local privado. Local privado, vamos lá. Um sítio, uma propriedade grande, ou vamos falar assim, um resort que tem Olímpia, tem um monte. Dentro do resort, é possível ter esse trânsito? Se lá dentro, não tem problema. Lá não cabe a fiscalização, não é uma via pública. Onde que a gente chega a um ponto aqui interessante? Se for analisar, no nosso município nós não temos condomínios. Todos os condomínios eles são bairros fechados e lá dentro é via pública. E por ser via pública, cabe a lei de trânsito do Código Transnacional, da mesma forma que eu comentei aqui agora. Então você não pode andar com ele nem dentro dos condomínios terrestres que a gente tem aqui hoje no município. Porque nenhum é propriedade particular do portão para dentro, é via pública. Acredito que essa parte aqui... A questão dessas bicicletas, que a gente vê até muitos meninos, muita gente andando, essas bicicletas com motorzinho. Como eu falei no começo, a bicicleta com o motor que é acoplado posteriormente. Tem umas que é comprada assim e outras que são acoplados. É a mesma coisa, pensa o mesmo raciocínio. Tem acelerador? Tem não acelerador. Pode. Não pode nem, tem que ser por alguém habilitado. Então você já pressupõe que a pessoa tem que ser maior de idade, para começar. Pois é. Para começar a análise aí. Sendo menor de idade, pior ainda. Então, pai e mãe que estão comprando esses veículos, esses ciclomotores, para disponibilizar para os seus filhos, vocês estão incorrendo o risco da vida dessas crianças, adolescentes, e também estão descumprindo o Código de Trânsito e o veículo cabe apreensão em qualquer situação que ele esteja na via pública. É o mesmo entendimento da motoneta elétrica. Então, E isso a Polícia Militar já está fiscalizando? Tem ações para isso? Sim. Ou ainda um período de tolerância ou esclarecimento? Bom, veja bem, Concon, a maioria da legislação ela entra em vigor e ela tem um prazo ali, está sempre escrito, igual na resolução aqui. Só que para você entender, a resolução 947/2022, ela praticamente regulamentou as anteriores que falavam a mesma coisa, ou seja, nada mudou. Essa normatização ela não é de hoje, então você não tem muito que ficar perguntando se tem prazo não tem carência, ela já está em vigor, então não pode, a fiscalização a gente faz. E contudo, a Polícia Militar ela não fica só fazendo esse tipo de fiscalização, ela tem outras atribuições, outras demandas, mas eventualmente quando é possível, nós fazemos essa fiscalização e tomamos os procedimentos cabíveis aí em relação de cada caso específico. Então, ou seja, está em vigor. Quem tem um veículo desse corre o risco de qualquer momento ter o veículo apreendido. Ser fiscalizado e apreendido. E ter ele apreendido. Basicamente, resumindo, é isso. No caso da Secretaria de Segurança, Trânsito, Mobilidade Urbana, Fabrício, quanto é o cumprimento também da lei, né? Bom dia, Concom, bom dia a todos. Bom, a Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade, né, hoje faz parte dela a Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil ela está com a função de trânsito hoje, né? Ela tem praticamente as mesmas obrigações com relação iguais à PM, com relação à fiscalização de trânsito. Nós estamos equipando as equipes, né, para efetuar esse tipo de fiscalização
como o capitão falou, não são fiscalizações dedicadas. A gente não tem como colocar todo mundo para fazer esse tipo de fiscalização. Elas são feitas no entremeio das outras ações que são também importantes da ação da guarda, né? É importante esclarecer que às vezes muitas pessoas pensam, o município pode regulamentar a questão dos ciclomotores. O município não pode regulamentar, porque é uma legislação federal. Quem regulamenta é o Código de Trânsito Brasileiro, é o Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, que hoje está regulamentado, como o capitão falou, pela Resolução 947. É uma resolução que abarca outras resoluções que vêm desde 2009 sendo regulamentados. Então, o que aconteceu com a vinda dos elétricos, dos cicloelétricos, desses novos ciclomotores? O CONTRAN atualizou as informações para deixar um pouco mais clara a situação, para que as pessoas entendam quais são os direitos e quais são os deveres, né? Então, a gente vem aqui para fazer esse esclarecimento, enquanto o capitão da PM, enquanto nós, enquanto secretaria, enquanto representante da prefeitura, para esclarecer a população de quais são as obrigações, quais são os deveres, né, e quais são os direitos dela, né? Então, enquanto população, se o município fosse regulamentar alguma coisa, seria somente as bicicletas elétricas, que é competência do município pelo Código de Trânsito. A gente antigamente tinha muitas cidades que emplacavam bicicletas que nem eram elétricas. Seria essa a competência do município, mas o município hoje opta por não fazê-lo, por não ver uma necessidade. No caso desses cicloelétricos, que a gente tem visto um grande número aumentando nas cidades da região, onde foi objeto de matérias... Aluguéis também. Aluguéis, né? A gente quer esclarecer a população que, principalmente aquelas pessoas que vai fazer o tipo de aquisição desse produto, às vezes você chega no vendedor e o vendedor fala, olha, você pode usar a via. Não pode, o capitão acabou de esclarecer. O produto, para ser um produto possível de utilizar na via, o fabricante, o importador, teria que registrar esse produto na BIM, que é a base de índice nacional, que vai gerar um código que todo mundo conhece, que é o Renavan. Mas esses produtos não têm código Renavan, né? Então esse produto ele não pode utilizar na via. Né? E assim, esse produto também, se ele estivesse todo regular, se o fabricante registrar ele na base de índice nacional, se você conseguir o registro dele no Detran, para você transitar na via, você tem que ter habilitação. Qual é a habilitação? Conforme o capitão falou, é a autorização de ciclomotores, que é a ACC, ou a categoria A, né? Que é os motoristas de moto e de motocicleta. Que não compensa também. Que também não compensa. Pode menor usar esse veículo? Não pode. Né? A gente tem que deixar bem claro. O vendedor às vezes vai falar para você fazer um investimento de 8, 10 mil reais. Pesquise, busque informação na sua cidade, se você pode utilizar esse veículo. A gente já está vindo a público fazer esclarecimento, deixar bem claro para a população que esse produto não pode ser utilizado na via, que vai haver fiscalização e que a gente tem que tomar cuidado, porque interfere na segurança das pessoas. Às vezes você compra esse produto e entrega na mão de um filho, de um menor, para poder utilizar a via. E isso incorre em risco para essa pessoa, porque ela não tem experiência, ela não tem capacidade para estar transitando na via com esse produto. E o mesmo acontece, né, capitão, com aquelas pessoas que compram aqueles motorizinhos 2 tempos e colocam em bicicleta. Aquela bicicleta ela foi descaracterizada. Ela deixou de ser uma bicicleta que pode ser transitar na via pelas normas e passa a ser um ciclomotor. Passou a ser um ciclomotor que não é elétrico, no caso, que é a combustão, motor 2 tempos, ele já está na regra do CONTRAN, ele pode ser apreendido. E está colocando em risco a vida dos jovens. Né? Às vezes o pai, na maior boa intenção, quer dar um transporte para o filho, alguma coisa, e está cometendo um erro. Então, gente, o que a gente pede encarecidamente à população? Atente-se. Veja, é regular, não é regular? Nós estamos vindo a público esclarecer. Nós estamos deixar bem claro, não façam um tipo de investimento que pode lhe gerar um prejuízo financeiro e, posteriormente, também pode gerar um risco de morte, que a gente quer prevenir. Nós não queremos acidentes sinistros na nossa cidade. Então, nós estamos vindo a público para esclarecer, junto com o capitão, né, enquanto Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade, a gente quer que a população entenda. Não assuma esse risco, entendeu? Porque é perigoso.
A gente tem visto várias situações, a Secretaria e a PM está atuando conforme as demandas nessas situações. Conforme o capitão falou, as apreensões que ocorrerem tem uma certa dificuldade para poder recuperar o produto, porque ele não tem como sair do pátio. Não tem placa, não tem Renavan, não tem Renavan, ele não tem como sair do pátio administrativamente, aí o proprietário tem que tentar acionar judicialmente para retirar esse produto. Contrata advogado, vai ter prejuízo, e o mesmo a gente fala para os nossos comerciantes. Se alguém está com intenção de abrir uma loja, de tentar comercializar esse produto, atente-se às regras. Nós não estamos dizendo que você não pode comercializar, mas você tem que ter consciência que não é um veículo, né? Que ele não pode transitar na via. Para você registrar como veículo, você tem que fazer o cadastro na BIM, tem que ter emplacamento, tem que seguir uma série de regras, conforme o capitão falou. E também sobre locação, né, secretário? Sobre locação é importante também. As empresas que eventualmente forem locar, né, algum produto, elas têm que estar atentas se esse produto tem acelerador. Conforme o capitão falou. Se não tiver acelerador, não tem problema. Se não tiver acelerador, ele pode. São autopropelidos, igual o capitão falou aqui, é uma pessoa, um cadeirante que usa aquele veículo para se locomover, né? O que a gente chama de hover, aqueles que parecem brinquedos que a pessoa se inclina e o motor aciona para ele transitar, ou mesmo alguns patinetes que são eletrificados, mas que você dá um impulso no patinete para que ele continue transitando. Esses equipamentos ainda são possíveis de utilizar, né, dentro da regra, né? Por exemplo, em ciclovias, ciclofaixas, alguns deles até dentro na calçada, né? Conforme o regramento da resolução 947. Então é importante que as pessoas entendam que existe diferença e não coloquem as suas vidas em risco e nem as vidas dos adolescentes, das crianças, deixando elas utilizarem esses produtos pela cidade. É importante. É um fato, né? Quer dizer, essa resolução, né, capitão, ela existe então, conforme até o Fabrício disse, desde 2009, né? Sim. Desde 2009, Desde né? 2009. A primeira... Ela está sendo só atualizada quanto às novas modalidades que estão surgindo. Exatamente. E esse compilado das anteriores, agora em 2022, trouxe para uma resolução única toda essa situação que a gente está vivendo hoje. Como foi dito, é importante atentar para quem utilizar na parte de circulação de pedestre, né? A norma fala que a velocidade máxima é 6 km por hora. Por isso que mesmo esses equipamentos que não são ciclomotores, mas são equipamentos autopropelidos ou bicicleta elétrica, eles precisam ter velocímetro, está definido aqui na norma. Por quê? Se você estiver andando com ele numa área de pedestre, você não pode passar de 6 km por hora. E você só vai poder chegar a uma velocidade maior numa ciclovia ciclofaixa, que aí até 20 km por hora. Então a norma define bem essa situação para que a gente não coloque em risco ali, com um equipamento desse, os pedestres. Então a gente vê no local que tem pedestres, não havendo nenhuma regulamentação específica proibindo, tá? Você de circular de lá com esses equipamentos, que às vezes pode ser que a prefeitura regulamente, proibindo, que é competência, aí é competência municipal, ela regulamentar onde pode ou onde não pode esses equipamentos que não são classificados como ciclo, né? Que eles podem ou não transitar. Então, porque o ciclomotor a prefeitura não pode regulamentar. Não pode. O ciclomotor ele anda em via pública só. E também tem essa, se você tiver com ciclomotor, você não pode andar numa ciclofaixa ou numa ciclovia, numa calçada, num local destinado a pedestre. Então tem que atentar. Ciclomotor, você entende assim, você está andando numa moto, uma motocicleta. É um veículo. É a mesma coisa. E ele tem que estar regular, né? Eles estão falando aqui na situação ideal. Se você tem um ciclomotor que é regular, que ele tem cadastro, que ele está cadastrado na BIM, que ele tem Renavan, que ele está emplacado pelas regras federais, ele pode transitar na via normalmente. Essa é a regra. Essa é a regra. Está emplacado? Tem Renavan? É isso aí. Né? Senão então, corre o risco, tanto da polícia, a GCM, a secretaria tomar medidas. Hoje é a regulamentação que a gente tem.
Se futuramente vai mudar, ser revisto, se ela vai mudar, aí já não depende da gente aqui, que a gente apenas aplica a norma, né? Nós não temos esse poder de regulamentar. Tá certo, olha aí, o esclarecimento importante então, pessoal, sobre essa resolução do CONTRAN, a 947, ela é de 28 de março de 2022, mas ela abarca resoluções anteriores. Não foi criado nada novo, né? Não. Só a fiscalização reforçando então que o ciclomotor tem a necessidade sim de ter... Reforçar, né? levar o conhecimento da nossa população, essas informações são importantes, até que as pessoas não tenham prejuízo financeiro fazendo a aquisição de um produto pensando que é uma coisa e na verdade é outra, ou que também elas não coloquem em risco as suas vidas ou as vidas dos seus filhos ou outros usuários a quem ela entregar esse objeto para ser utilizado, né? E poder gerar um incidente e levar a alguma fatalidade. É isso que a gente quer prevenir, né? Tá bom, algo mais? Alguma observação mais? Agradeço vocês e deixo ali o microfone aberto para alguma consideração. Capitão, obrigado, como sempre. Obrigado, a Polícia Militar está à disposição da população para qualquer dúvida que tiver em relação a essa situação ou outra também, lógico, né? Mas aqui do caso específico, se é o ciclomotor ou não, se eu devo comprar ou não, se não restou esclarecido aqui na entrevista, nós estamos à disposição. Claro, sempre. Né? Para esclarecer e qualquer dúvida que reste, né? Mas atentar, porque às vezes o vendedor precisa efetuar a venda e eu não falo nem se tem orientação ou não da empresa, acredito que cada caso aí vai esclarecer, mas sempre antes de fechar o negócio, pega as características do equipamento, tire a dúvida com a gente, estamos à disposição lá na sede da 2ª Companhia, para você, como o Fabrício disse, né, não acabar tendo um prejuízo financeiro, ou uma dor de cabeça, de ter que acionar judicialmente depois, seja para obter novamente o equipamento ou até para ressarcimento para a empresa que te vendeu isso. Então, estamos à disposição. É isso, né, Fabrício? É isso, Concon. Eu agradeço por você ter vindo até a gente, né, para a gente poder esclarecer esse tema. E a Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade permanece à disposição para qualquer esclarecimento também à nossa população. Antes de tomar qualquer ação, pergunte aos órgãos competentes se está correto, se pode, se é possível, para não ter problema, né? Principalmente no que vem de novo aí no mercado, né? Porque a gente sabe que a cada dia aparece algo novo, produtos de importação, né? E a gente toma conhecimento. A gente compra da China. Compra hoje da China. É fácil comprar. Hoje é fácil comprar pela internet. Então, antes de você fazer uma aquisição, despender de um recurso financeiro expressivo, né? Que a gente sabe que esses produtos às vezes são um pouco caros, né? Verifique, né? Para você depois não ter um prejuízo financeiro aí com esse produto, tá bom? Muito obrigado. Né? Muito obrigado. Obrigado.